Boa noite a todos. Meu nome é Eduardo, né? Assim como o Domingos falou, sou o trabalhador aqui da casa, não mereço as palavras que ele me disse, mas eu agradeço de coração, a nossa amizade é sincera e acho que é para a eternidade, né, irmão? Acredito que sim. Meus irmãos, boa noite de novo. É muito bom tê-los aqui no Portal da Luz, nossa casa, onde a gente procura crescer espiritualmente, procura aprender, né? E à medida que a gente vai aprendendo um pouquinho, a gente se esforça na tentativa de tentar compartilhar um pouquinho o que nós temos buscado, né? E todo mundo sabe, né, isso não é novidade para ninguém, que evangelho significa boa notícia. Mas qual é a novidade, né? Qual é a novidade que Jesus nos traz? A novidade que Jesus nos trouxe 2017 anos atrás foi essa ideia majestosa do reino de Deus. E a gente, não sei se vocês se perguntam, a gente se faz essa pergunta, mas o que é o reino de Deus? Como que esse reino de Deus vai se concretizar em nossas vidas? É para hoje? É para amanhã? É para depois? É um lugar? É um tempo? Então, quando a gente faz essas questões para nós mesmos, e a gente vai buscar o Evangelho, a gente encontra algumas coisas que nos chamam muito a atenção. Então, para tentar desenvolver e compreender isso hoje, eu montei esse materialzinho para a gente falar, para a gente conversar, e eu gosto sempre de colocar uma arte, uma pintura, né, que retrata uma passagem evangélica. Então, eu escolhi essa para hoje, né? Essa passagem aqui que está descrita no capítulo 9 do Evangelho segundo Mateus, versos 1 a 8, né? Jesus, chegando na sua cidade, Nazaré, depois de haver curado muitas pessoas, né, devolvido a visão aos cegos, a audição aos surdos, né, chega numa determinada casa e está cercado de pessoas. Tanta gente querendo se aproximar do Mestre. E lá fora, algumas pessoas trazem esse paralítico, deitado numa cama. E com tanta fé em Cristo, com tanta fé em Jesus, de que Ele seria capaz de curar aquela pessoa, eles abrem o telhado da casa e derrubam vão colocando a cama com esse paralítico, para que ela pudesse chegar até Jesus e Jesus pudesse curá-lo. E Jesus, vendo essa atitude, se surpreende, né, com a fé deles e diz assim: calma, meu filho, teus pecados estão perdoados. E ali, naquelas pessoas, havia alguns fariseus, que quando ouvem Jesus falar isso, os teus pecados estão perdoados, pensam de Jesus, blasfemo, como ele pode perdoar os pecados? E Jesus, o médium por excelência, percebendo o pensamento daqueles fariseus, ele diz assim, ele diz assim para eles, por que vocês pensam coisas más? O que é mais fácil? Dizer, meu filho, os teus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? Então, para que vocês saibam que o Filho do Homem, o Filho de Deus, tem poder na terra para perdoar pecados, eu digo, levanta e anda, pega essa cama e vai para a tua casa. E aquele paralítico, naquele mesmo momento, é curado. E o que isso tem a ver com o reino de Deus? Qual que é a promessa que Cristo nos traz quando Ele vem, passa por nós? O seu ministério público durou 30 anos, dos 30 aos 33, mas Ele passa de uma forma tão marcante, libertando as pessoas das suas misérias físicas, das suas doenças, da cegueira, da surdez, da paralisia, libertando as pessoas da opressão de espíritos, de nossos irmãos menos evoluídos que nos oprimem, por diversas razões nós sabemos, muitas vezes
por causa de nós mesmos. Então, quando Jesus cura, Ele nos diz assim: no reino de Deus não haverá doenças. No reino de Deus não haverá pessoas oprimidas por espíritos. Não haverá processos obsessivos. Quando Jesus cura, Ele nos diz assim: o reino de Deus, esta realidade em que você estará liberto dessas mazelas, Ele já habita o seu coração. Quando Jesus perdoa aquela mulher adúltera que ia ser apedrejada, quando ela livra a mulher adúltera, Ele livra a mulher adúltera da pena da lapidação, Ele nos diz: o reino de Deus é feito de misericórdia. Quando Jesus multiplica os peixes e os pães e alimenta a multidão, Ele nos diz, o reino de Deus é partilha. No reino de Deus não haverá miséria, não haverá fome, não haverá pessoas com a ausência, com a necessidade do mínimo para a sobrevivência, porque vocês saberão viver com o necessário. Então esse anúncio do reino de Deus, tão impactante, transformou a sua época e a mensagem dele ecoa 2000 anos depois. Mas, aprofundando um pouquinho essa discussão, muito bem, quando a gente lê os evangelhos, a gente encontra duas expressões para este reino: o reino dos céus e o reino de Deus, né? E a gente pensa, qual que é a diferença? Existe diferença entre reino dos céus e reino de Deus? A gente vê muito na voz de João Batista, quando ele diz assim: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Por quê? Para os judeus, pronunciar o nome de Deus era uma blasfêmia. Blasfêmia era pecado de morte, sujeito à lapidação. Então, o judeu comum não pronunciava o nome de Deus. E essa foi uma das razões pelas quais Jesus foi chamado de blasfemo e foi condenado à morte pela crucificação. Não só por essa blasfêmia. Então, retomando o raciocínio, a gente se pergunta: o que é esse reino de Deus para mim? Na minha realidade concreta, na minha vida. Como eu posso fazer parte desta proposta que o Cristo anuncia? Está funcionando? Obrigado. É o de baixo que vai. Olha lá. Como eu estava dizendo, né? Está lá em Mateus 3,2, convertam-se, porque o reino do céu está próximo. Então, quando Jesus dizia assim, quando ele nos ensina a orar o Pai Nosso, ele nos diz assim: quando fores orar, diga assim, Pai Nosso. Isso para o judeu era uma blasfêmia, chamar Deus de Pai, ter essa relação próxima. Jesus chamava Deus de Abba, que é paizinho. Então, Jesus nos apresenta uma ruptura entre o que era o reino dos céus para o judeu e o que é o reino de Deus para ele e para nós, que ele nos apresenta. O reino dos céus para o judeu nada mais é do que a dominação do povo judeu sobre todos os outros povos. Era um Deus nacional, um Deus judeu, um Deus vingador, um Deus punitivo. E Jesus vem e nos apresenta a figura do Pai, que é esse Pai misericordioso, esse Pai de perdão, de abundância. Só que Ele nos diz: o reino dos céus habita o coração do homem, porque Deus não habita templos de pedras feitos por mãos humanas. E aí, quando a gente vê, Jesus nos anuncia esse reino diretamente no Sermão do Monte. Ama o próximo como a ti mesmo. Faz para o outro aquilo que você gostaria que fosse feito para você.
É sem meias palavras e sem barganha. É simples, é direto. Mas Jesus sabe que nós não somos capazes, não éramos capazes de compreender e ainda não somos, porque não temos ouvidos de ouvir, olhos de ver, e ele dizia, quem tem olhos de ouvir, vê, quem tem ouvidos de ouvir, ouça, quem tem olhos de ver, que veja. Ele sabia que nós não tínhamos essa capacidade, então ele vem e apresenta para nós esse reino de Deus por meio de parábolas. Então primeiro ele nos apresenta diretamente, olha, o reino de Deus é isso, é partilha, é perdão, é misericórdia. Pratiquem estas ideias, pratiquem estes valores na sua vida e você estará vivendo o reino de Deus. Mas ele sabia que nós temos dificuldade de ouvir. Então ele vem na parábola do grão de mostarda, compara o reino de Deus a uma semente de mostarda. Que para Jesus, ele faz esse comparativo considerando que a semente de mostarda é a menor das sementes. No entanto, quando plantada, quando cultivada, quando tratada, dá origem a uma árvore grande, frondosa, que produz frutos e abriga os pássaros da terra. Então ele nos diz assim, o reino de Deus é essa semente que você está recebendo agora de mim. Cuide dessa semente, plante ela no seu coração, livre ela das ervas daninhas, que são aquelas ideias contraditórias, a nossa falta de fé, nesse comportamento novo e transformado que Jesus propõe. Faça isso, que essa semente pequenininha vai crescer no seu coração e você vai se transformar e aos poucos o reino de Deus vai ser uma realidade na tua vida. Olha a lei do progresso. Olha a perfeita consonância entre o que o Cristo fala e o que a doutrina espírita nos apresenta. Porque todos nós sabemos que livrarmos das nossas imperfeições, das nossas sombras, é um processo gradual, lento, que demanda trabalho. No entanto, a semente foi lançada. Basta nós colhermos essa semente, aceitarmos essa semente, colocarmos no nosso coração e fazermos o devido cultivo. Mas Jesus sabia que nós não compreenderíamos. Então ele nos apresenta o reino de Deus por meio da parábola dos trabalhadores da última hora. Quando ele compara o reino de Deus a um senhor, de um pai de família, né? Na verdade ele compara Deus a um pai de família e o reino de Deus a uma vinha que pertence a esse pai de família. Olha de novo a ideia da semente, do cultivo, do trabalho. Então, ele nos convida para que nós trabalhemos nesta vinha, que é o reino de Deus, que é este trabalho que nós devemos fazer, em primeiro lugar, sobre nós mesmos. A vinha semeada precisa de trabalhadores para que a terra seja cultivada, para que as ervas daninhas sejam tiradas, para que a planta seja regada, para que seja cuidada, e no tempo certo, para que a colheita seja feita. Mais uma vez, a lei do progresso. E qual que é a reflexão que nós trazemos para nós? Quando a gente olha essas parábolas e pensa na nossa vida, no nosso dia a dia, como trazer essa ideia majestosa do reino de Deus para cada segundo, para cada momento dos nossos dias? Como Paulo diz, combata o bom combate, que é o combate que se trava consigo mesmo. Quando a gente toma consciência das nossas imperfeições, se arrepende daqueles erros cometidos em função destas imperfeições e começa o
processo de resgate, de busca, e mais do que de resgate, o processo de cultivo desse reino de Deus nas nossas vidas. Olha como Jesus traz esta visão para nós de diversas maneiras, como por exemplo, ele nos compara com a luz do mundo, quando ele diz: não se acende uma vela para colocar debaixo do alqueire, mas sim no alto do velador, para que todos vejam a luz, e essa luz ilumina a sala. Essa luz iluminando a sala é a conduta do cristão. É a conduta daquele que quer participar do reino de Deus. E mais do que isso, se apresenta para o trabalho. Porque o reino de Deus, a doutrina espírita nos mostra, é uma construção. É um processo gradual, coletivo, e com a vantagem de que nós nos aproveitamos daquilo que já vem sendo feito. Só a doutrina espírita ilumina essa verdade, porque sabemos, muito provavelmente em passados remotos, talvez nós tenhamos até trabalhado contra o reino de Deus, contra essas ideias, por causa ainda do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, que ainda temos. Então Jesus nos chama a fazer essa reflexão. Olha para dentro de você mesmo. Verifica aquilo que ainda te causa dor e que faz com que você cause dor aos outros. A dor não pertence ao reino de Deus. Porque no reino de Deus não há dor, não há doença. Todos nós sabemos que as doenças têm causa nas nossas atitudes, na maneira como nós nos conduzimos pela vida. Muitas vezes, como a gente ouve inúmeras vezes falar, quando você sabe que orgulho e egoísmo podem estar num diagnóstico de uma doença, a causa de um câncer, a causa de uma outra doença, Jesus nos chama e nos convoca. E aí a gente se pergunta, esse reino de Deus é um tempo? Esse reino de Deus é um lugar? Ou esse reino de Deus é um estado de consciência do ser humano? Quando Jesus chega para nós, ele fala assim, ele sempre chegava e falava assim, esteja em paz, eu vos dou a minha paz. E a gente se cumprimenta, quando era católico, a paz de Cristo. Mas que paz é esta? É a consciência tranquila de que você tem operado e trabalhado para que esse reino de Deus se concretize na tua vida e num plano geral. Quando a gente fala assim, poxa, muitas vezes a gente tem dificuldade para dormir e vive tomando inúmeros remédios. Os remédios são importantes, eles nos auxiliam a viver, mas não é importante a gente perguntar por que nós estamos tendo dificuldade para dormir? Será que a nossa consciência não quer nos dizer alguma coisa? Será que essa paz de espírito proposta pelo Cristo já é uma vitória alcançada por mim? Quando a gente olha e fala assim, não, mas eu sou um bom pai de família, crio meus filhos, ou criei os meus filhos, tenho a minha esposa, cuidei bem da minha família, fiz tudo o que a sociedade diz que eu, como pai de família, devo fazer. A minha consciência está tranquila. Só que a gente se esquece que esse é o padrão, isso é o básico. E o que Jesus pede para nós é que nós saibamos ir além. O cristão vai além. O cristão ele não ama só o próximo mais próximo, ele ama o próximo. Então, além de ser um bom pai de família, uma boa esposa, um bom filho,
um bom marido, é necessário ser um bom cristão. Cultivar essa proposta do reino de Deus. E nós sabemos, a cada momento de nossas vidas, no nosso trabalho, nas relações que nós temos com os outros nas ruas, com o outro, né? Esse ser, o outro. Outro dia eu estava andando pela rua, um monte de gente observando. Jesus disse para nós, quando ele estava prestes a encerrar a passagem dele aqui nessa terra: amai-vos uns aos outros como eu os amei. E você olha as pessoas na rua e você se pergunta: como é possível amar alguém que eu não conheço? Amar, pura e simplesmente. Mas é isso que Jesus nos pede: ama incondicionalmente. Essa é a proposta do reino de Deus. Não é fácil. E assim como a semente do grão de mostarda, se ela for semeada no nosso coração, se nós realmente de coração limpo, de coração puro, de boa vontade, aos poucos nós vamos encontrando as ferramentas, as maneiras de exercitar o amor que Jesus propõe. Para que nós aprendamos a amar o outro como ele é, não como nós gostaríamos que ele fosse. Amar o outro integralmente, com as suas dificuldades, com as suas imperfeições, porque eu também tenho as minhas. E é esse o sentido maior dessa proposta do reino de Deus. Porque é a partir dessa ideia majestosa do amor que eu aprendo a partilhar, que eu aprendo a viver com o necessário. Gastamos tanto tempo, tanta luta, tanta saúde, buscando a construção de um patrimônio material, que no momento que o nosso coração parar de bater, o cérebro parar de funcionar, fica aí. Nós não vamos levar nem parte. Quando na verdade, se nos dedicássemos também, não só à acumulação material, mas essa acumulação de amor, de misericórdia, a cada passo, procurar a cada momento fazer um amigo, fazer um parceiro, cultivando o perdão infinito das ofensas. Qual que é a diferença de Jesus para nós? Eu vim aqui e falo das coisas que ele ensinou, qualquer um aqui vem e fala, qualquer pessoa que lê um pouco, vai, estuda, vem e fala. E Jesus ensinava com autoridade porque ele não só falava, ele falava e demonstrava. E é isso que ele pede de nós, coerência. Coerência. Então quando ele dizia assim, quando Pedro pergunta para ele: Rabi, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Ele diz: Pedro, em verdade vos digo, Pedro perdoará o seu irmão 70 vezes 7. Beleza, está dado o ensino. E o exemplo? O exemplo está na cruz. No final da sua jornada, quando ele é crucificado, o que ele pede para Deus? Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. O ensinamento e o exemplo. Depois de ter sido viciado, humilhado, com as torturas mais bárbaras e depois de tudo ainda crucificado, ainda tinha amor para perdoar os seus algozes. Aí vocês se perguntam: é fácil fazer isso? Não. A semente do grão de mostarda. Como é que eu posso querer perdoar uma coisa desse tamanho, se muitas vezes eu sou incapaz de perdoar um olhar torto que o meu irmão me dá? Alguém olha para mim, olha torto, ele me
morto. Você ouve alguém falar que fulano está dizendo alguma coisa de você, você sem apurar nada já cativa no teu coração um sentimento de ódio, de raiva, de vingança. Se você não é capaz de perdoar uma coisa singela desse tamanho, você jamais vai ser capaz de perdoar uma coisa tão grande como foi o exemplo do Cristo. Olha a semente do grão de mostarda. No exercício diário do perdão. Se eu não sou capaz de me desapegar de alguns reais para ajudar alguém, como é que eu vou ser capaz de partilhar coisas maiores? De me entregar para trabalhos maiores? Se eu não sou capaz de ouvir 10 segundos aquele amigo chato, que fala pra caramba, né? De ouvir e refletir com ele, e acompanhar ele naquela dor daquele momento, que às vezes é aquela dor que ele já te contou inúmeras vezes. Você não é capaz de partilhar 10 minutos, meia hora do seu tempo com uma pessoa que você, ainda que tenha os seus problemas, é seu amigo. Como é que você vai querer partilhar e conseguir partilhar o seu tempo com quem te é estranho? Porque a partilha, por exemplo, dar alguma coisa de material. Eu vou ali e faço uma doação em dinheiro para uma instituição. Compro alguma coisa que alguém esteja necessitado. É a caridade mais fácil. Não é esta a caridade do reino de Deus. Esta caridade é útil, é importante, é necessária, mas não é a caridade mais fácil. Não é a caridade que o reino de Deus pede. A caridade que o reino de Deus pede é aquela que nós somos capazes de partilhar a nós mesmos, partilhar o nosso tempo, que nós conseguimos tirar um tempo das nossas vidas em que nós estaríamos fazendo qualquer coisa, às vezes, muitas vezes nada. Estamos em casa sem fazer absolutamente nada. Vendo televisão, gastando tempo com série de televisão, jogando videogame para os mais jovens. Quando eu podia pegar uma parcela desse tempo que eu faço nada e prestar um serviço para alguém. Existem tantas instituições precisando de trabalhadores, precisando de gente que tenha vontade de participar desse reino de Deus que Jesus propõe. Porque a gente tem a mania de olhar o reino de Deus como algo metafísico e algo distante, algo que não se concretiza. Porque se diz, mas Jesus disse que o reino não é deste mundo. O reino é um reino espiritual. Sim, é um reino espiritual, mas o que nós somos? Espíritos encarnados num corpo de carne, vivendo uma experiência material. Então ele nos pede esses valores espirituais do reino de Deus. Pratica agora. Vive agora. Essa ideia do reino dos céus, o judeu acreditava que o reino dos céus só aconteceria quando não houvesse nenhum judeu que não fosse santo. Mas qual é o conceito de santidade para o judaísmo? É a prática da lei, a prática das obrigações, o cumprimento e a observância das formas. E quando Jesus vem e rasga tudo isso, ele é chamado de blasfemo e crucificado. Porque ele diz que o reino dos céus não tem nada a ver com forma. Tem a ver com conteúdo, com transformação, com crescimento espiritual. Porque quando ele está frente a frente com Pôncio Pilatos pergunta, você é rei? Ele diz, tu o dizes. Em verdade vos digo, meu reino não é deste mundo. Meu reino não é feito de coisas materiais. As coisas materiais podem ser instrumentos para o reino de Deus, mas ele não é feito de coisas materiais.
Olha aqui o que Isaías dizia de João. Profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto. Preparem o caminho do Senhor. Endireitem suas estradas. Endireitem as suas estradas. Isaías estava dizendo para o judeu: endireita a sua vida, cumpre a lei, cumpre a forma. E Jesus vem e diz assim: ame, esqueça a forma. Partilhe, aprenda, se livra do perdão que você vai, se livra do ódio, da raiva, do ressentimento. Aprenda a perdoar que você vai se livrar das suas doenças. Quando ele curava, dizia para as pessoas: teus pecados foram perdoados, ou tua fé te salvou. Vai e não peques mais. Vá e se lembra desse momento, dessa graça, dessa bênção que você teve. E compreenda que o reino de Deus é perdão. Então, se você foi perdoado, aprenda a perdoar. No Pai Nosso, ele não ensina a gente a dizer assim: venha a nós o vosso reino. Ele não diz, Jesus não ensina lá no Sermão do Monte: venha a nós o vosso reino. Só que ele diz, ensina a gente a perdoar. Pede: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, para que não falte pão para ninguém. Veja que não é o pão meu, é o pão nosso. Olha o dom de partilha embutido na oração e a gente nem reflete. Então o reino dos céus, o reino de Deus, venha a nós o vosso reino, é uma prática, é uma construção diária, como o grão de mostarda. Como os trabalhadores da última hora, o convite está na mesa. Quanto tempo nós vamos demorar para aceitar o convite do Cristo? Enquanto a gente não aceita, nós continuamos sofrendo, vivendo as nossas dores e causando dor aos outros. Porque Jesus diz: a cada um segundo as suas obras. Como falhou o slide, né? Eu acabei falando sem acompanhamento, mas essa pergunta: é um lugar? Seria um tempo ou uma época, ou era? Ou seria um estado da consciência humana? Acho que agora, nesse momento, já é possível a gente responder essa pergunta. O reino de Deus é um tempo? É um lugar específico? Ou é um estado de consciência humana? O salmista lá, o rei Davi, no Salmo 23, teve um vislumbre dessa ideia. Quando no finalzinho ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu está comigo. Olha o reino de Deus carregado dentro do coração, independentemente das circunstâncias do lado de fora, independentemente do lugar ou do tempo. Então, é necessário que nós consigamos, primeiramente, nos conscientizarmos dessa realidade, de que o reino de Deus, ou a Basileia, como está nas traduções gregas, né? É o reino. Não é um lugar, não é um tempo. E ao mesmo tempo é um lugar e um tempo, mas desde que você carregue esse reino dentro do seu coração. E quando a gente se conscientiza disso, a gente faz aquele exercício de olhar para nós mesmos e verificarmos: onde eu me encontro agora? O que falta para que eu consiga construir esse reino de Deus dentro de mim, na minha realidade? O quanto falta? O que falta
para eu aprender a perdoar? O que falta para eu aprender a partilhar? A ser menos apegado às coisas da matéria, às coisas transitórias? O que falta para eu aprender a amar? E amar nessa dimensão que o Cristo propõe. Amar incondicionalmente. Isso não significa que nós vamos dar o pescoço, né? Para ser fatiado. Porque Jesus diz também: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudente como a serpente, mas simples como a pomba. É obviamente que nós não vamos dar o pescoço para ser fatiado, mas nós precisamos aprender a amar. E muitas vezes, com a luz da doutrina espírita, nós sabemos que só a doutrina é para lançar luz no Evangelho do Cristo, para que nós tenhamos vencido aquele período de mistificação, o período dos dogmas sem sentido racional, para que o Evangelho simples brote a partir da reflexão concreta e simples do Evangelho nas nossas vidas. Nós sabemos que muitas vezes o mal que nos chega foi o mal que nós demos causa lá atrás. Então, se hoje eu encontro com um irmão que de alguma maneira tende ou pretende me prejudicar, pode ser que talvez num passado eu tenha prejudicado aquele irmão. E olha a necessidade do perdão. A importância do perdão para que nós aprendamos a viver e a cultivar o reino de Deus. Então, meus irmãos, eu não sei nem como é que está ali o nosso tempo, mas a mensagem de hoje era nesse sentido, para que a gente aprenda a fazer a reflexão, talvez a reflexão mais importante das nossas vidas. Olhar para o Evangelho e deixar de vê-lo nesse sentido místico, no sentido dogmático, e trazer o Evangelho como uma conduta prática, um código de conduta do cristão. Porque o espírita é cristão, há quem diga que não, mas o espírita é cristão. Paulo teve tanta consciência disso, que teve um momento que ele diz: agora não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Olha a consonância, ele se conscientizou de que o reino é essa construção. Então, a noite de hoje fica com essa proposta, para que a gente olhe para nós mesmos, busque nos evangelhos, compreender as parábolas do Cristo e lembrarmos que Cristo, que Jesus, nos apresentou o reino de Deus com esses valores de misericórdia, de perdão, de libertação das dores físicas e das dores morais. Esse dom de partilha em que nós sabemos dar o devido valor para as coisas materiais. Sabemos usá-las como instrumentos desse reino de Deus, em que nós não sejamos escravos dela. E que sabemos que esse reino de Deus, porque a gente tanto quer, a gente tanto vê as misérias do lado de fora, quando a gente liga uma televisão, quando a gente ouve um rádio, a gente vê tanto crime, tanta dor, tanta necessidade, e a gente não se conscientiza de que essa realidade é um produto do que nós ainda somos. Tanta corrupção. Então façamos essa reflexão. Se o reino de Deus é essa proposta de um mundo, de um tempo, de um estado de consciência, onde essas negatividades todas não existirão,
o quanto dessas negatividades eu ainda carrego em mim. E o quanto eu contribuo para que isso tudo que está acontecendo e que eu rejeito quando eu leio uma notícia de jornal, que eu rejeito quando eu ouço um rádio, o quanto eu contribuo para que esse mundo esteja nessa condição. Só me resta nesse momento agradecer muito a atenção de vocês e essa reflexão para hoje e para sempre, é uma reflexão diária. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe hoje e sempre na nossa luta, na caminhada diária, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através do meu exemplo, do exemplo do